Usar uma mesa digitalizadora no Blender pode facilitar e muito a sua vida como artista 3D, além de trazer benefícios ergonômicos que vão trazer mais conforto e agilidade para o seu fluxo de trabalho. E claro que existe também a dúvida clássica: eu preciso de uma mesa digitalizadora para fazer 3D? A resposta é não, mas se você pretende, por exemplo, trabalhar com coisas como personagem ou modelagem orgânica, é muito interessante que você aprenda para facilitar a sua vida quando você precisar trocar de diferentes etapas do processo de modelagem orgânica, por exemplo. Eu me chamo Idley e nesse tutorial eu vou ensinar você a configurar a sua mesa digitalizadora para usar dentro do Blender e também as formas de trabalhar em diferentes áreas do Blender usando a mesa digitalizadora. Então aqui dentro do meu Blender vocês já podem perceber que eu coloquei as minhas ferramentas do lado esquerdo e o porquê disso, né? Muita gente já me perguntou por que eu uso minhas ferramentas do lado esquerdo. Bom, já vou explicar para vocês. Antes disso, eu vou mostrar para vocês como vocês podem já ativar para vocês conseguirem usar a mesa digitalizadora de uma forma mais facilitada, né? Você já pode teoricamente utilizar, só que é muito difícil navegar com ela aqui, né? Porque ela não vem com um botão do meio do mouse, por exemplo. Para fazer essa navegação, você teria que configurar na própria caneta para usar esse botão do meio do mouse em um dos botões. E não é interessante ficar utilizando os botões da mesa, é interessante usar os próprios atalhos que o Blender fornece para emular esse mouse aqui. E para isso a gente vai vir aqui em Edit, Preferences e aqui em Input. Aqui na área de Input ele já vem essa opção aqui chamada Emulate Third Button Mouse, que você no caso vai emular o botão do meio do mouse. E como é que funciona aqui? Você segura Alt, certo? Você pode ver aqui na direita, segura Alt e clica e você vai poder fazer o famoso Orbit. Você vai poder orbitar ao redor dos seus objetos. Se você der um Alt Shift e clicar, você vai poder fazer o Pan, né? O famoso Pan. Você vai fazer a panorâmica pelo objeto, certo? O básico do 3D aqui. E você aperta Alt Ctrl, você vai poder dar o seu zoom. Ok? Até agora. Então basicamente o Alt mais o clique da caneta na tablet vai fazer você simular esse botão do meio do mouse. Então por que eu uso as ferramentas do lado esquerdo aqui? Porque imagina que tua mão está aqui segurando a caneta e aí você vai tentar clicar em alguma dessas ferramentas ali do lado direito da tela e a sua mão vai acabar sempre escapando para fora da tablet. Isso vai fazer você às vezes esbarrar, dar misclick e clicar na coisa errada. Isso vai atrapalhar muito o seu fluxo de trabalho, certo? Então é interessante você manter na esquerda aqui, mas isso também é algo muito pessoal. Isso vai de como você trabalha aí e aí você pode personalizar da forma que funciona melhor para você. Também é importante aqui que você tenha ativado o addon Viewport Pie Menus. Ele está aqui em Addons e você pode pesquisar, ele já está aqui para mim aparecendo. 3D Viewport Pie Menus, que são esses menus aqui. Por exemplo, se eu clicar Alt mais espaço, ele vai me dar esse menu com várias ferramentas, né, de Location, de Rotation, de escala, rotação e escala, localização e escala, os três e None, que é nenhum, certo? Então no Viewport Pie Menus você vai ter essas opções. Inclusive eu uso muito esse do alto espaço para fazer modelagem poligonal usando a tablet. Agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas que mudam na hora que você está fazendo modelagem. Então eu vou criar aqui um cubo, só para exemplificar. E nós vamos tentar fazer um bevel. Naturalmente, usando o mouse, nós simplesmente clicamos na Edge, Ctrl B e puxa, ele já vai fazer o bevel pra gente. E se a gente quiser aumentar o número de cortes, né, o número de lados do bevel, a gente simplesmente scrolla o mouse e ele vai fazer para nós esse bevel. Na mesa digitalizadora isso não acontece. Se você der o Ctrl B, ele vai ficar com esse número, mas você não tem como scrollar. E aí o que é que a gente faz? Se a gente apertar S, a gente vai conseguir agora aumentar e diminuir a quantidade de lados do nosso bevel. E para a gente voltar para regular o tamanho, digamos que eu estou satisfeito com essa quantidade de lados no meu bevel. Eu aperto a letra A e ele vai voltar para me configurar o tamanho do meu bevel. E agora, se eu quiser fazer um loop cut, né? Se eu quiser fazer alguns cortes aqui no meu loop, naturalmente a gente usa o Ctrl R no mouse aqui. E se a gente quiser aumentar a quantidade de loops, a gente scrolla o mouse e ele vai aumentar a quantidade de loops.
Com a tablet não existe isso, né? A gente vai usar o Ctrl R e como não dá para escolar, você vai ter que digitar os números. Essa é uma das únicas opções em que você vai ter que eventualmente ir lá no mouse e criar esses loops. E sinceramente, eu uso muito pouco essa ferramenta de Loop Cut. Geralmente eu uso muito só para criar uns únicos loops assim, porque eu trabalho mais com modelagem orgânica. Se você trabalha com Hard Surface, provavelmente você vai utilizar mais, mas mesmo assim acredito que seja muito mais raro utilizar esse tipo de ferramenta, com vários loops no caso, né? Outra coisa que vai mudar bastante aqui, que não vai funcionar tão bem com a mesa digitalizadora, é o Proportional Editing. Se você pegar aqui o Proportional Editing e você quiser manipular e aumentar esse tamanho de área de abrangência, né, para influenciar os vértices, ou você aperta Page Up aqui para aumentar, certo? E Page Down, que fica em cima das setinhas aí do seu teclado, ou você larga a caneta e scrolla o mouse para fazer esse ajuste. Aqui, como é um ajuste que não precisa muito da precisão da tablet, acredito que não seja um problema largar um pouquinho a tablet para usar o mouse para fazer esse tipo de coisa aqui. Uma coisa que vai mudar também agora com essa nova configuração é a seleção de loops. Antes você clicava em Alt, deixa eu só desabilitar rapidão para você ver aqui. Você dava um Alt e clique para selecionar um loop, certo? Alt e clique, seleciona um loop. E também no loop de faces, Alt e clique, seleciona um loop. Agora com a tablet, vamos habilitar de novo. Você vai ter que dar 2 cliques na Edge com a tablet. Então ele já seleciona esse loop para você. A mesma coisa também com o loop de faces. E aí, como é que manipula tudo isso aqui, né? Fazer extrusão. Extrusão funciona normalmente, tá? Tranquilamente aqui. Escala também, tranquilamente. Deixa eu só desabilitar o Proportional Editing. Escala funciona normalmente. Rotação também. Uma coisa que vai facilitar muito a sua vida, como eu falei antes, é o alto espaço aqui, ó, que ele vai te dar os menus de Location, Rotation. É diferente de eu vir aqui e selecionar essa ferramenta, certo? Porque eu vou continuar aqui no meu Box Selection, ou se eu mudar no W aqui para outras seleções, eu vou continuar nele, mas ainda vou ter disponível para mim aqui essas outras ferramentas de escalonamento, de rotação e de localização. Então é muito mais fácil usar esse tipo de coisa aqui do que ficar apertando G, Z ou G, Y, sendo que para mim já está disposto aqui o eixo que eu quero mexer, né? E com a tablet isso é muito melhor de mexer do que simplesmente apertar o G e o Y aqui. Então eu recomendo muito utilizar esse alto espaço aqui para poder usar essas ferramentas. Para manipular os menus do Blender, né, ou até o Shader Editor, funciona da mesma forma, né? Você vai segurar o Alt e arrastar. E ele vai simplesmente deixar você navegar entre os menus. Se você der Alt e Ctrl, você vai poder dar zoom nos seus nodes, tá? Ou nas suas UVs. Você pode também apertar o G aqui, vai funcionar normalmente. Nos menus também funciona da mesma forma. Alt e Ctrl, você vai aumentar e diminuir o tamanho do menu. E só o Alt e o clique também você pode navegar. Aqui pode navegar na barrinha da direita também aqui. Uma coisa que talvez você queira saber é sobre a sensibilidade da tablet dentro do Blender. Bom, por padrão, ela já vem configurada para funcionar normalmente quando você aperta mais forte ou mais fraco, quando você estiver esculpindo, por exemplo, ou pintando também um modelo. Então essa configuração já vem por padrão funcionando. A única coisa que você precisa se atentar é que quando você estiver esculpindo, por exemplo, você deve estar com essa aqui na força do brush, por exemplo, deve estar ativado essa opção aqui para regular a força do brush. E aqui nessa opção deve estar ativado para regular também o tamanho do brush, certo? Se você quiser, eu posso trazer um vídeo mais específico só sobre a parte de escultura no Blender. E aí você também vai aprender algumas ferramentas e como trabalhar também da melhor forma com a escultura dentro do Blender. Então pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o teu like, olhar os links na descrição e deixar também o seu comentário sobre algo que você quer ver aqui no nosso canal. Muito obrigado e fui!